Olá, bem-vinda, bem-vindo à terceira temporada do Abradilan Cast. Eu sou Viviane Massi e hoje nós vamos conversar sobre as tendências do varejo farma, o que está rolando e o que vem por aí. Mas antes de apresentar os nossos convidados, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, siga o perfil da Abradilan no Spotify para você assistir a todos os episódios, a todas as temporadas. Estamos na terceira temporada e repetindo o que fizemos nos anos anteriores, trazendo muitas pautas que vão ajudar você no seu negócio, na sua distribuidora, na sua farmácia. Se você é um profissional, você também vai se beneficiar desses conteúdos, então fica ligado que tem muita coisa boa por aqui. E agora eu vou apresentar quem está aqui com a gente. Ela, maravilhosa, que eu adoro, estou muito feliz de poder entrevistá-la novamente, já falei com ela muitas vezes, vou falar novamente. Fátima Merlin, que é economista e Master Business em Marketing, sócia, fundadora e diretora executiva da Connect Shopper, palestrante e professora. Fátima já desenvolveu estudos e projetos nacionais e internacionais com ênfase em inteligência de mercado, pesquisa de marketing, comportamento do consumidor, trade marketing, shopper insights, Gente, tudo isso para a indústria e varejo dos setores de bebidas, higiene, perfumaria, alimento, limpeza, construção e farmacêutico. E é autora do livro Meu Cliente Não Voltou e Agora. Eu não preciso dizer mais nada sobre ela, né, gente? Por isso ela está aqui. Fátima Merlin, seja muito bem-vinda. Nossa, uma honra, né? Muito obrigada pelo convite. Espero contribuir com esse tema que é apaixonante, né? Falar de tendências, falar de inovação, falar para onde estamos indo, onde estamos e para onde iremos. Então, obrigada aí pela oportunidade. Obrigada a você. E também está conosco o Marcelo Dantas, novamente, porque esteve na segunda temporada. Marcelo Dantas é formado em marketing digital e tem dedicado sua carreira à inovação. Atualmente é diretor de inovação na Farmarcas, onde combina sua paixão por tecnologia e criatividade para contribuir com novas soluções. Ao longo de mais de 20 anos de trajetória, adquiriu experiência em identificar novas oportunidades e implementar soluções que impulsionam o crescimento e a competitividade das farmácias associadas. Bem-vindo de volta. Muito obrigado, Vivi. Muito obrigado. Mais um ano, um prazer enorme estar aqui, poder provocar um pouquinho todos que nos assistem aqui para a gente conseguir promover mais saúde e mais aproveitar essas tendências do mercado do nosso negócio no dia a dia. Eu quero começar com uma pergunta assim, mais provocadora mesmo, tá? O que nós estamos fazendo hoje de inovação, né, que é fruto até de uma tendência e que era impensável de fazer há 10 anos atrás, por exemplo? Muito boa. Posso começar? Pode, claro. Olhando pela ótica, né, do que eu vivo, que é no quesito do comportamento do consumidor e shopper, eu diria que é aprofundar no conhecimento do consumidor e shopper e personalizar produto, personalizar loja, personalizar serviços. Então, eu diria que um dos temas assim que tem realmente transformado o varejo e cada vez mais é relevante é a questão da personalização, a questão do conhecimento do consumidor e do shopper. E a tradução disso, num segundo ponto, é o como o Canal Farma vem ampliando o seu portfólio de produto, né? Então ele sai de vender medicamento e trata um universo aí realmente pensando em soluções de saúde, de bem-estar, ampliando aí o horizonte. Eu tenho clientes do Farma que até eletroeletrônico também é comercializado dentro da loja, né? Então, olhando para uma ótica aí de ecossistema, onde você amplia serviço, amplia mix, mas sempre cuidando também da curadoria. Para mim, esses dois marcos ali é transformacional no varejo. Eu entendo o que você diz, porque eu acho o seguinte, que há 10 anos atrás, né, aproximadamente, acho que o foco das empresas era muito mais no produto e não no humano. Sim. E eu acho que essa ótica está mudando, né? O produto, primeiro vem o humano, primeiro vem quem consome esse produto, primeiro vem o cliente e depois vem o produto que é desenvolvido para esse cliente. E para você, Marcelo, o que você acha que a gente faz hoje e que era impensável de ser feito há 10 anos atrás? Você que é da área de inovação. Eu concordo plenamente. Eu acho que a gente tem uma capacidade de analisar o perfil, o consumo de uma forma única, extremamente diferente e única do que a gente conseguia fazer anteriormente. Eu só não sei... Me questiono se está mudando ou se está voltando. Eu não sei se é uma tendência. Porque como assim? Explica pra gente. Quando desde
sei lá, talvez o termo CRM, gerenciamento de relacionamento com o cliente, ele tenha surgido ali por volta de 1950, 1940. E eu acho que ao longo do tempo a gente foi perdendo a visão do que era importante de fato para o varejo, que era conhecer seu consumidor, saber aquele cara que a gente conhece pelo nome. Óbvio, hoje não é mais possível fazer isso, a gente usa a tecnologia para dar escala e conhecer todo mundo. Então, ao longo do tempo, acho que a gente foi começando a criar um foco em preço e produto. Ontem a gente falou sobre isso aqui numa apresentação sobre essa visão de consumidor e foi criando, deixando de lado essa visão de consumidor. Então, o que eu acho que a gente tem, na verdade, é que resgatar e com muito acesso à tecnologia, porque hoje não é mais um benefício de grandes empresas só ter acesso à tecnologia e até a inteligência artificial quando a gente vê o acesso, o nível que está, né? O preço barateou muito. Então, a grande possibilidade que eu vejo hoje é essa, a gente resgatar o que o varejo sempre teve da essência, né? Que é entender de fato do consumidor, entender o seu perfil, entender quem compra. A grande maioria do varejo sabe dizer qual é o seu produto mais vende, mas não sabe dizer qual é o seu cliente mais atendido. E o uso de tecnologia que a gente tem um acesso hoje extremamente maior e a possibilidade de fazer isso em escala. O que eu percebo é que isso tem sido cada vez mais falado, mais discutido, mais debatido, né? Que realmente é o cliente que importa no final das contas, né? Porque a indústria está fazendo para o cliente, a distribuição está fazendo para o cliente, a farmácia está fazendo para o cliente. Então, se o cliente lá na ponta tiver as suas necessidades atendidas, toda a cadeia vai ser beneficiada com isso, né? Sim. E aí, quando a gente fala de tendência, a gente pensa o seguinte: será que toda tendência que surge fica? Ou será que tem muita tendência que é modinha? O que vocês identificam assim no setor farma que surgiu, mas foi embora porque era uma modinha, porque o farma não tinha espaço para isso, porque não é o perfil do nosso segmento? Eu me lembro, por exemplo, que teve um ano que só se falava em metaverso. E acho que não pegou. O farma não conseguiu ver uma aplicação para o metaverso. Até se eu estiver falando alguma coisa, Marcela, assim que você discorda, fique à vontade. Claro. Mas eu queria entender um pouco assim, o que vocês acham que é tendência que fica para o farma e aquilo que é modinha e que vai embora? Que não vale a pena a farmácia investir, sabe? Assim, aplicar energia naquilo, porque não vai levar a lugar nenhum. Pode começar. Por favor. Então tá. Eu acho que para ser tendência e se consolidar, tem que ser algo de fato que seja relevante, principalmente assim para solucionar uma necessidade ou um problema. Precisa ter ali de fato uma consistência naquilo que ela se permite fazer, né? Então, quando a gente pensa no metaverso, ao mesmo momento surgiu a questão das lojas 100% autônomas também, né, do farma, mas se a gente olha para o contexto do Brasil, do país, da cultura, da necessidade do contato físico, de ser um povo que gosta do relacionamento e que demanda relacionamento e que ir a um local de compra é uma questão de prazer, de momentos específicos, de autocuidado, de relacionamento, muitas vezes. Então, não ia dar certo de fato, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Por outro lado, a gente vê muita coisa, e você bem colocou, né? Não é necessariamente uma tendência que surgiu como inovação, mas é um resgate. O que eu tenho visto, e até a própria NRF trouxe isso ano passado, e esse ano, de certa forma, também, que é o Back to Basics, né? Que volte ao básico ali, estrutura de maneira adequada, os fundamentos do varejo, que conheça seu cliente, desenvolva ações direcionadas para ele, conectadas com a sua proposta de valor, então ter clareza na proposta de valor, no propósito, trabalhando aí de maneira estruturada, cultura organizacional para você, mais do que atrair, engajar, converter e reter cliente, é atrair, engajar, converter e reter o colaborador. Aliás, é um desafio no varejo da atualidade. Minha família é de varejo, marido varejista, contratar e reter talentos, né? E aí tem a ver com propósito, tem a ver com cultura. Então, eu diria que o básico bem feito, ele nunca sai de moda, né? E ele, hoje em dia, diria até que é uma inovação, porque tem muita gente não fazendo o básico bem feito. A ponto, em outubro, todo ano, no mês de outubro, a gente faz um estudo lá na Connect para os nossos clientes varejistas, ouvindo mais de 2.000 shoppers. E você pede para ele desenhar a loja do futuro.
futuro. A loja do futuro não é nada mirabolante. Para ele é uma loja prática, fácil, resolutiva, que eu encontre facilmente o que eu fui buscar, que eu entre e saia rapidamente e com segurança. Do que ele está falando? Do básico bem feito, o produto certo, no lugar certo, com a promoção inteligente, adequada, que seja relevante para o meu negócio. Eu penso nisso, Vi. Eu concordo plenamente. Eu acho que, sim, pegando um gancho que você falou, o que eu acho que é importante. Primeiro, com relação a tendências em gerais, eu sou de inovação, né? Então, eu acho que todo teste vale. Eu acho que esse é o primeiro ponto. A tentativa e erro. A tentativa e o erro vale. E a gente meio que trouxe essa coisa da inovação, da agilidade, para grandes empresas, para times de tecnologia, que não é uma realidade que deve, na verdade, estar empregado desde o cara que tem 1, 2, 3 Qualquer lojas. Um pode. Mas estar experimentando, testando, entendendo se aquilo faz sentido com o propósito do seu negócio, eu acho que todo mundo deve tentar de alguma maneira. Segundo ponto do que você falou que eu acho que é importante, o que é? Toda tendência ela não tem um sinal. Então, por mais que a gente esteja falando de que, assim, quando você fala de o exemplo que você deu do voltar ao básico, né, que eles falaram muito realmente esse ano na NRF, do cara querer ser atendido rapidamente, encontrar o produto rapidamente, do que ele está falando na verdade? De talvez um modelo digitalizado que trouxe para a gente essa comodidade. Quando você tem um aplicativo na sua mão, que você busca o que você quer na mesma hora, que você recebe no mesmo momento, que você acompanha quando aquilo vai chegar. Então isso cria um hábito de consumo, por isso a importância de entender do consumidor, que ele vai buscar na loja física. Então é óbvio que a gente não vai entregar a mesma experiência do aplicativo, a ideia não é o aplicativo, mas a ideia é assim, que sinais que determinadas tendências me dão que eu posso mudar no meu negócio hoje. Então essa facilidade, essa busca fácil, esse atendimento rápido, é o que a gente tem quando a gente vai para o mundo online. Quando a gente vai para qualquer aplicativo buscar uma comida, buscar um medicamento, comprar uma roupa, o que a gente tem ali? Eu encontro fácil, eu pago fácil, eu sei quando eu recebo. Então, o que eu tenho por trás de uma alta tecnologia, né? É um sinal de um comportamento. Você que conhece comportamento sabe melhor que eu, mas é um sinal de um comportamento. Então, adaptar esse comportamento de uma tendência para a realidade, eu acho que é a diferença. E não aplicar a tendência na íntegra de alguma coisa que talvez não faça sentido. Eu acho que ele trouxe um ponto super relevante, né? Mais do que acompanhar as tendências, é identificar o que faz sentido para o seu perfil de negócio, né? Conectado aí com o seu propósito, conectado com o seu público, né? Alvo. Eu, por exemplo, a coisa de 15 anos atrás, 10 anos atrás, difícil imaginar que ia ser possível a telemedicina, a sua médica te mandar receita online, e tá aí. Né? Então tem muita coisa interessante que a tecnologia, toda essa mudança de comportamento e essa abertura também para o novo da própria ótica do consumidor e do shopper permitiu algumas coisas interessantes, inclusive o surgimento de novas categorias, novos segmentos, né? Você pega toda a linha ali de saúde, das vitaminas, do suplemento, né? A febre que tá, eu falo que hoje você vai qualquer médico, nutricionista ou nutrólogo e etc, você sai com um kit lá básico, né? De coenzima Q10, creatina, ômega 3 e assim por diante. Então, ampliou demais o leque também de produto, de categoria, de segmentos, né? Eu acho que a gente já consegue chegar à conclusão de que uma tendência que é muito forte, que vai ficar por muito tempo no varejo, é a importância da loja física. Porque durante um tempo, né, a gente viu o crescimento do digital, e aí ficou aquela coisa assim, não, foco no digital, vamos vender online, vamos vender o WhatsApp. E agora eu estou percebendo uma volta, um resgate do papel da loja física na relação com o cliente. Vocês concordam? Ou tem algum outro ponto de vista? Eu acho, até pegando o gancho que o Má trouxe, de hoje é tudo conectado e integrado, né? E o consumidor, pela ótica do consumidor, nem a minha, ele não vê essa diferenciação que a gente vê. Isso é online e isso é físico. Ele quer ser atendido no momento que ele quer, da forma que ele quer, de acordo com diferentes momentos seus. Então, tem momento que ele quer ir para uma loja física para ter uma experiência diferente, para se conectar com novidades, para interação, para relacionamento, e tem momento que ele quer agilidade, praticidade, rapidez, então ele vai para o digital. Então, você está dizendo que todos os canais são importantes. Totalmente. Na ótica do shopper, inclusive, ele diz,
em estudos e pesquisas que nós fazemos, para ele o que ele quer cada vez mais é a ideia da omnicanalidade mesmo. Hoje eu tenho uma necessidade, ou eu desejo algo, eu quero ser atendido da forma que eu quero, no momento que eu quero, pelo canal que eu quero, e ele ter esse poder de escolha nos diferentes canais. Então, quando me perguntam, né, é físico ou digital? Eu falo, desculpa, são os dois, né? Estão conectados e cada um tem uma proposta de valor, tem que se fazer valer essa proposta de valor para atender momentos diferentes da vida e da necessidade do próprio consumidor e shopping. Então, a loja física não vai deixar de existir. O que a gente vem percebendo é que cada vez mais ela vem mudando o seu estilo, né? E vai se consolidar e crescer cada vez mais aquela que sai de ser um PDV para ser um ponto de experiência. E quando eu falo ponto de experiência, não é nada mirabolante, né? Você ter o produto certo, é você ter serviços e áreas diferenciadas dentro da loja, explorar cada vez mais essa loja prática, fácil, resolutiva, permitindo uma jornada fluida também dentro da loja, conectando, setorizando, utilizando-se da comunicação de materiais de ponto de venda de maneira inteligente. Não é mais a marca pela marca, a oferta pela oferta, mas cada vez usar dados para ter mais inteligência nas decisões e no que você vai oferecer para o shopper e como. Marcelo, você que é o cara da inovação, né? Eu fico imaginando que você passa o dia todo lá na sua sala pensando assim, meu Deus, agora o que a gente pode fazer de diferente? Né? O que a gente pode inovar? Porque inovar não é só tecnologia. A gente falou isso no podcast do ano passado. Sim. Inovar, às vezes, é uma ideia, é um detalhe de um processo, é uma coisa que você muda a chavinha. Você que está aí respirando inovação, então eu ia perguntar só da loja física, mas eu vou seguir a linha da Fátima e falar dos dois principais canais, o digital e o físico. O que vem de tendência para inovar na loja física e no digital, no farma? O que a farmácia pode fazer, né, para proporcionar uma experiência melhor para o cliente, para que tenha um ambiente mais acolhedor, mais iluminado, mais organizado, e no digital também, o que tem de tendência para que ela melhore a relação com o cliente, o atendimento ao cliente no digital? Tá. Olha, eu vou pela perspectiva da inovação, né? O que eu acho que é um ponto assim super importante. Eu não gosto de pensar, apesar de existir, né, o físico online, o digital, o WhatsApp, o e-commerce, o super app, por aí vai. Mas eu gosto de pensar da principal, talvez a tendência é o quanto que esse varejo pequeno está preparado para qualquer mudança, seja ela qual for, porque a coisa ela vai primeiro a gente tem que ter o e-commerce, depois agora o WhatsApp está em 99% do Brasil, então você tem que vender no WhatsApp. Não, então eu vou vender no WhatsApp. Agora chegou um app que eu preciso ter uma fatia lá nesse app também. Agora eu preciso ter o meu aplicativo porque eu levo no bolso do consumidor. Então a questão eu acho que eu insisto em dizer do tema, do quanto que a gente tem que levar a capacidade de adaptação para o varejo pequeno também, a capacidade de teste, a capacidade de separar um percentual dele ali para ele conseguir testar diferentes possibilidades e conseguir de fato atender o consumidor. E o primeiro ponto, eu acho que é começar a entender um dado que está na farmácia pequena, na grande, na média, na rede, na grande rede, desde sempre, que é a informação do consumidor. Ele já tem essa informação, só que a gente estuda ela muito pouco para entender o que a gente precisa adaptar. Porque o que vai dizer se eu vou ser mais digital, não que eu acho que tem que ser digital, a gente tem diversas empreitadas lá em função do digital, constrói as nossas plataformas, mas o que vai dizer se ele tem que ser mais digital, menos digital, é quem está comprando na loja dele. É aquela população de consumidores que estão indo ali, qual é a característica, qual que é o DNA daquelas pessoas que visitam aquela loja. E a gente já tem tecnologia disponível para todo mundo fazer isso. Então, antes se a tendência é ir para o digital, se a tendência não é ir para o digital, eu acredito no físico, tá? Eu acredito que ela vai permanecer, mas eu acho que é além disso, a gente tentar entender o seguinte, quem é de fato o meu consumidor e como que eu me adapto para atender realmente ele melhor, seja no canal que ele queira ser atendido. Vai ter uns que vão ser o aplicativo, vai ter uns que vão ser muito mais o WhatsApp, a gente tem associados que vendem lá 30%, 20% no WhatsApp, a gente tem associados que vendem 1%, a gente tem associado que vende muito na loja física. Então, eu acho que entendendo o consumidor é a base para a gente adaptar qualquer canal.
e aproveitar qualquer tendência com o mínimo de teste e aprendizado que a gente possa ter. Eu vejo como o maior desafio da atualidade, apesar de toda essa tecnologia à nossa disposição, o mundo de dados, é de fato o pequeno, o médio e até grande varejista, mais do que colher dados de cliente, utilizar na prática para tomar essas decisões de todas as frentes. Qual é o PDV que eu vou atuar, onde eu vou até para plano de expansão, pensar no produto, pensar na oferta e promoção, pensar na disposição da loja, se eu invisto mais em medicamento, ou se eu vou para uma linha do autosserviço, tudo isso tem que estar pautado pelo shopper no centro das decisões. Colocar o cliente no centro das decisões passa também pela tendência da hiperpersonalização dessa jornada. Queria falar um pouquinho sobre essa tendência. O que é porque eu conheço a personalização da jornada, mas eu tenho escutado o termo hiperpersonalização da jornada do cliente. Eu queria entender com vocês o que é essa hiperpersonalização. Quer falar? Posso. Vai lá. Eu acho que a gente está longe da hiperpersonalização ainda, porque se eu olhar para o varejo farm em geral, a gente ainda conhece muito pouco. E o consumidor, né? De fato, o consumidor de cada loja. E se eu não conhecer, é difícil chegar. Acredito que cada vez mais a gente vai ter que ter um entendimento da jornada de cada um, né? O que é importante, qual que é o peso das coisas para cada um, qual que é o canal, qual que é o peso, qual que é o produto. Eu acho que a hiperpersonalização ela é um caminho, ela é um futuro que a gente tem que olhar. Mas a gente gosta de olhar muito para o que a gente consegue e precisa fazer agora. Então, primeiro eu preciso entender esse consumidor, quem que ele é, o que ele consome, qual que é o seu DNA. Porque chegar nesse canal de uma personalização hipersegmentada, eu não conheço cases de forma extremamente estruturada. Você consegue dar um exemplo para a gente do que seria essa hiperpersonalização? Só para quem está assistindo ter uma coisa mais concreta, porque isso fica tudo muito no âmbito do conceito. O que é uma loja hiperpersonalizada? Já tem alguma, por exemplo, em outro país, nos Estados Unidos? Você já viu isso em algum lugar? Eu vou dar um exemplo para eu não entrar na questão de personalização de preço, tá? Eu vou dar um exemplo do que diz respeito, por exemplo, a vitrines. Eu poderia fazer uma vitrine dentro do nosso e-commerce para você, para o seu perfil. Então, quando você entra, por exemplo, no nosso e-commerce, você ter uma vitrine montada para o seu perfil de consumo, de acordo com os ambientes que você visita online, de acordo com os produtos que você compra, de acordo com as suas preferências, de acordo com a sua navegação. Então, você entrar no site, sei lá, vou chutar não vou dar exemplo de varejo aqui, mas assim, você entrar em um determinado varejo, eu vou ver uma vitrine, eu vou ver um banner, eu vou ver uma campanha, eu vou ver um produto, e você entra, você vê um outro banner, uma outra campanha no mesmo varejo. Então, esse nível de entendimento da sua jornada, o que você comprou, o que você consumiu, qual foi a sua jornada de consumo no varejo físico, qual foi a sua jornada de consumo no varejo digital, mesclar essas duas informações e entender qual que é a sua próxima ação para que eu te ofereça uma experiência melhor com o objetivo genuíno de te oferecer soluções que fazem sentido para você, não com relação a preço, tá? Isso. Isso já acontece. Eu estou aqui imaginando, no digital, ficou bem claro, eu estou imaginando eu entrando numa farmácia, passando na porta, aí a câmera capta a minha face, né? E aí, lá dentro, bipa que a Viviane entrou na loja, aí já vem uma dermoconsultora falar, olha, Vivi, o protetor solar que você usa está na promoção hoje, sem eu nem perguntar por ele. Seria uma coisa mais ou menos assim? A gente está, desculpa, só para eu complementar antes de eu te passar a palavra, mas assim, a gente está testando uma solução assim, não com câmera, por uma questão de LGPD, não é reconhecimento de imagem. Caso você dê o consentimento, caso você dê o ok, a gente já tem solução em teste, onde eu consigo identificar que você comprou e eu consigo pegar algum vendedor para ir lá, ó, a Vivi é uma cliente fiel, uma cliente que está aqui toda semana, todo dia tal, vai lá e dá uma atenção para ela sobre determinado produto. Isso a gente já consegue fazer. É um exemplo de hiperpersonalização. Tecnologia ainda cara, tecnologia ainda pouco acessível, difícil de implementar, que a gente está testando em uma loja. Mas é um exemplo de... Tipo, eu entrei na loja, aí a loja... Viviane, seja bem-vinda. Ou então, sei lá, um alto-falante começa a falar, uma coisa assim, bem, né? A gente está usando SMS. Então, você vai receber um SMS, seja bem-vindo à loja X,
E eu tô te mandando aqui uma dermoconsultora, se é o produto ou a categoria que você Então, gosta. excelente exemplo. E ela vai te ajudar, auxiliar. E a consultora sabe, fala assim, ó, a Vivi chegou na loja, dá uma atenção para ela, tá na sessão tal, eu vou dizer a sessão que você tá dentro da loja, e a pessoa consegue ir lá, sabe se você tá lá há muito tempo, se você tá há pouco tempo, se você chegou agora e consegue te dar uma atenção. Muito bom. Diga, Fátima. Hoje, quando você cadastra e autoriza o CPF, em teoria, algumas farmácias já conseguem te dar uma personalização no quesito produto e oferta. Eu recebo Ponto. quando eu entro numa rede para Que comprar, ainda eu tem recebo. muito desafio, porque com certeza você recebe aquilo que está direcionado, mas muita coisa ainda vem em aleatório. Você fala, nossa, não tem isso nada a ver comigo. Exatamente. Exato. Então tem um desafio aí de qualidade de dados, de histórico e de melhorar toda essa parte analítica para você personalizar melhor. E tem um desafio na própria personalização. A grande maioria ainda do varejo que tem ferramentas, seja quais forem, inclusive de CRM, usa muito para ativação promocional, mas não para todo esse conhecimento que o Marcelo trouxe, para você melhorar o nível de atendimento, é sair de oferta e promoção e desenhar algo no relacionamento, ampliado de relacionamento. Estabelecer Por um outro relacionamento. lado, 10 anos para cá, surgiram muitas possibilidades e vários varejos testaram, estou falando até pelo lado da minha família de varejo, inclusive com Bluetooth. Né? Você liga também. Bluetooth na loja, você tem Bluetooth nas gôndolas. Então, quando você entra, sei que é Viviane. Viviane, o queijo que você compra sempre tá hoje. Temos aqui uma degustação e temos aqui uma degustação de queijos e vinhos. Para isso, é caro ainda a tecnologia para implantação. Precisa você também ligar o seu Bluetooth ou outra. Então, assim, tem um processo ainda de dados, de ferramenta, de tecnologia, de custo e de cultura, de educar também o próprio consumidor. O cara não quer dar o CPF, né? Muitos ainda. Então, tem todo um processo para que a gente possa evoluir na personalização para conseguir chegar na hiperpersonalização. E é engraçado o CPF, só abrindo um parênteses, eu entro, que me pede o meu CPF, eu dou. Eu sempre penso assim, eu vou dar o meu CPF, alguma coisa eu vou ganhar com isso daí. Então, eu informo o CPF. Mas nem todo mundo. Não, ainda muitos clientes os nossos dados estão em todos os lugares. Todos. E não precisa nem você dar. Se você é bem ativa nas mídias sociais, nas redes sociais, em buscas de Google, etc e tal, se você pesquisar uma vez algum hotel, em qualquer lugar, você começa a receber mensagens sobre aquela região, passagens. O Marcelo é de tecnologia. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu estava no quarto do meu filho. Estávamos eu, meu filho, meu marido e minha mãe. Os nossos celulares, eles deviam estar por ali. Eu acho que o meu marido estava assim na cama. Ninguém estava navegando em lugar nenhum, tá? Nós estávamos conversando sobre intercâmbio. E aí nós falamos de algumas possibilidades. E falamos também de Portugal. Ok, conversamos, falamos. Quando foi no meio da semana, no meu Instagram, começou a aparecer anúncio de intercâmbio em Portugal. Eu olhei aquilo, falei, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tá com uma coisa errada porque eu não pesquisei, nós não falamos, nós não pesquisamos em lugar nenhum. Foi uma conversa de 15 minutos no máximo e apareceu um anúncio no meu Instagram. Marcelo, olha isso. E outro dia, olha só, a gente estava assim, sentado, né, bebendo alguma coisa. Aí uma amiga minha botou um produto, que é um óleo para cabelo, botou assim. Aí a minha cunhada falou, Amanda, que produto é esse? É um produto tal. Beleza. Minha cunhada pegou o telefone para olhar uma outra coisa. Tinha um anúncio deste produto, exatamente daquele produto que a gente tinha comentado, já estava no Instagram da minha cunhada. Marcelo, o que está acontecendo? Você deve saber. Sim. Mas, assim, na Farmarcas, a gente usa, né, a informação e o dado para entender comportamento e para melhorar a experiência em loja. Isso em resumo, é o que a gente tem feito. A gente não ativa preço promoção, não manda mensagem, até porque a gente não acredita nesse modelo, tá? Eu não acredito no modelo, principalmente quando fala de WhatsApp, aquelas promoções que você recebe no WhatsApp. Eu tenho certeza que nenhuma de vocês consomem se recebe de alguém. Eu não. Não consome, porque não é o momento. Então, identificar o momento correto para fazer um relacionamento certo é muito complexo ainda, né? Tem tecnologia, mas ainda é muito complexo. E é cara também, né? E é caro. Então, o que a gente tenta entender é
é a população daquela loja, é como que está a vivência naquela loja, que tipo de DNA que a gente tem ali para a Como gente melhorar a jornada, experiência, né? melhorar o ponto de vista físico. Do ponto de vista de marketing, né, que é isso que você está falando, isso sempre existiu Não, tem desde que cochichar sempre. agora dentro de É, cada... Meta, Cochichar. Google, eles falam que não, né, que não ouvem, mas, tudo. Olha, Ouvem tudo. mas há tenho- indícios de que sim. Agora, Sim. isso é o retargeting, né? O retargeting marketing, que assim, você entrou lá no site X, você vai ser impactado depois em N outros sites. Isso antigamente era feito no seu perfil de histórico, usando cookies, e agora tem essa questão que estão aí entendendo se ouve ou se não ouve. Dizem Cuidado que com o que não, estão falando dentro eu de prefiro casa, não gente. opinar. Você sabe que eu tenho um amigo que ele trabalha na área de desenvolvimento de equipamento de eletrônico, eletrodoméstico, inclusive TV. Ele fala, cuidado se você tem TV Smart em casa. Ele brinca, né? Ai, Porque meu Deus do pode céu. ser que estejam te ouvindo. Então tem muito essa questão, né? Ouve, não ouve, a gente ainda não sabe. Tem Mas, Alexa também. Agora tem uma Alexa lá em casa. Sim, Tem, de vez em quando ela te pergunta, né? é. Não entendi o que você disse, você nem fala com ela. Isso nunca aconteceu comigo, não. Mas às vezes eu falo umas coisas, ela responde umas coisas nada a ver pra mim. Eu fico... Agora eu vou Mas são esses os desafios. Eu vejo assim, até na própria personalização, né? Que em outros países do mundo já está mais evoluído, aqui ainda tem uma jornada, né? De qualidade de dados, tem agora também esse cuidado de como você vai se relacionar com o cliente por conta da lei LGPD, então você tem que cumprir todos esses requisitos, né? Para você não ser autuado, e tem custo ainda elevado, e tem uma questão cultural, efetivamente, dos dois lados, né? Acho que do próprio varejo, mas também do próprio consumidor e shopper, que ainda tem muitas desconfianças na prática sobre o que vem, sobre o que é e etc. E tem muita coisa antes, só para eu complementar o Ok. último ponto, que assim, tem de forma prática, né, para a gente tentar de tudo isso dar um resumo prático, assim, tem muita coisa antes que o varejo independente pequeno pode fazer, que é simplesmente lembrar o cara, às vezes, um medicamento de uso contínuo que não é lembrado. Então, esse entendimento do que genuinamente é importante para cada um e você conseguir relacionar e saber que aquele cara que usa um medicamento de uso contínuo está ali conversando com você naquele momento, eu começaria por aí. Eu queria falar de mais duas tendências, que é a tendência da IA como apoio em processos da farmácia. Acho que você deve, Marcelo, acompanhar bem isso, a Fátima também. E a outra tendência é do slow retail, né? Daquele atendimento não lento, mas aquele atendimento com mais qualidade. E se é tendência, se veio para ficar e como vai impactar, por exemplo, o tempo de atendimento, como vai impactar o ticket médio. Vamos começar com a IA. Assim, como a IA vem para ajudar as farmácias a melhorar os processos? Posso falar? Por favor. Na prática, falando aí do que eu tenho vivido e visto em pequeno, médio e grande, muito fortemente o uso da inteligência artificial para ajudar no conhecimento do cliente, isso é uma realidade, e para melhorar essas personalizações que a gente está falando aqui, estabelecer um relacionamento mais fluido, mais positivo, mas principalmente quando o varejo começa, ele começa para tentar resolver as principais dores dele da atualidade, que é baixa eficiência, baixa produtividade e baixa rentabilidade, as margens espremidas e tal. Então, eu tenho visto muito uso efetivo na gestão de estoque, na previsão de demanda, para calibrar melhor, que é uma dor gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz muito projeto e processo de gerenciamento por categoria no varejo, mais do que na colaboração indústria e varejo, para formar processos, estruturar as áreas, né? Em geral, a gente atende lá uma média de 12 a 15 redes de varejo por ano, e tenho 13 anos a Connect Shopper. Em média, a gente chega a excluir entre 20% e 30% de itens que estão ali irrelevantes, mas ocupando estoque e reduzindo a visibilidade daquilo que é relevante e por aí vai. E isso é um custo violento, afeta giro de estoque, fluxo de caixa, afeta estoque, afeta a disponibilidade na gôndola, a visibilidade. Então, eu tenho visto muita efetividade no uso para essas frentes, gestão de estoque, previsão de demanda, relacionamento com o cliente, por aí vai. Eu acho que muito parecido. Eu acho que a gente tem visto bastante coisa. Do ponto de vista de farmácias, a gente tem testado em projetos mais estruturados, como DNA de consumidor, entender de fato o shopper, consumidor, precificação, estoque, ruptura. Então, a gente tem feito pilotos e testes para isso. Do ponto de vista do pequeno, de forma prática, como pode usar, eu acho que tem muita coisa disponível já para testar. Muita coisa aberta, porque o que eu acho é que assim, o
O que muda agora da IA, do que a gente tem agora, porque a gente tinha tempos atrás, que aí eu acho que se a gente falasse há 3 anos atrás, era muito mais uma visão de como é que a gente vai usar isso. E hoje a gente tem a questão do acesso, né? Então, o acesso está muito barato, ele está muito acessível. Então, mesmo o cara que é pequeno, ele consegue, de forma simples, fazer uma análise de estoque, fazer Produzir ferramentas, conteúdo para o seu marketing. conteúdo, ele consegue. A questão é que eu ainda, acho que volta um pouco o tema de inovação, de teste, aprendizado, ainda existe muitos paradoxos ali de será que eu devo, será que eu não devo? Sim. Se eu tenho um texto, será que vai ficar bom, será que não vai ficar? Óbvio será que não dá para terceirizar tudo, Não dá para terceirizar tudo, mas usar para complementar a nossa inteligência, usar para fazer uma análise rápida, mais aprofundada de um estoque, de ruptura, eu acho que isso tem muita coisa já aberta, ferramentas práticas mesmo que a gente poderia listar aqui algumas que o cara pode usar amanhã e começar a testar. Então cita uma pra gente, dá uma sugestão. Vou citar Notebook LM. Chama conheço. Notebook LM, é uma plataforma do Google. É uma plataforma aberta, você pode só tendo uma conta no Google, você já tem acesso, e você consegue criar um caderno de estudo. O que é um caderno de estudo? Você entra lá, você cria um caderno, sobe lá o seu estoque, sobe lá sua venda de um ano passado inteiro, sobe lá seu ticket, sobe lá isso fechado, porque o Google, isso é um ponto importante nas contas fechadas, ele é uma das plataformas mais seguras do ponto de vista de compartilhamento, né? Se você abre uma conta free no ChatGPT, provavelmente o seu conteúdo ele vai ser usado para treinar o modelo. É porque me falaram que a gente não pode colocar nada com que é dado nas confidencial. Principalmente, nas free, principalmente. Mas o Google, porque então no pago pode? No pago quando você pode. paga é seguro? Diz que sim. Está escrito lá que sim. Tá? Eu não consigo dizer com toda certeza, certeza, mas eu acredito. Responsabilizar, eu entendo. Mas assim, agora o Notebook LM, por fontes do próprio Google, ele é uma das plataformas mais seguras do ponto de vista de compartilhamento. Então, se você está ali numa conta profissional, você consegue subir, ele não vai ser usado para treinamento. Então, um exemplo desse que você sobe lá o seu estoque, sua venda ano, você sobe seu preço, e você consegue... É como se você criasse ali eu não posso ter uma equipe de dados. Você pode. Cria, sobe as suas informações ali e começa a interagir com ela para perguntar qual foi o meu produto, o que puxou minha venda para baixo, qual foi o produto que eu tive mais ruptura, o que eu estou em risco de ruptura, o que eu poderia... Mas a gente pode confiar. Eu usei o Notebook LM, eu tinha que ler um relatório muito grande, de mais de 100 páginas. Aí eu joguei o relatório lá e pedi para ele fazer um resumo dos principais pontos. E aí veio um resumo de 5 páginas, eu li o resumo, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, mas será que ele pegou mesmo os pontos principais? Qual foi a capacidade que ele, assim... Quais parâmetros essa ferramenta utilizou para chegar à conclusão de que aquilo dali são os pontos principais? Pode ser na visão dela e não na minha, sabe? Então, eu ainda tenho um pouco de insegurança em relação a essas ferramentas. Na prática, o consumidor, em geral, ele também tem ainda essa insegurança, até porque pensa que é uma coisa ainda nova, que eles estão lá... suportando de conteúdos para treinando. Hoje em dia, inclusive, o ChatGPT, muitas vezes, dependendo do que você monta e pergunta, ele te dá 2, 3 alternativas para você validar qual é a melhor resposta, porque é um processo de aprendizado contínuo, e ele vai melhorando de acordo com as manifestações de muitas frentes. Mas é uma democracia nessa troca de aprendizados, e de fato cada um tem uma visão, né? A dele também não é a única. Né? Então é importante questionar de várias formas, né? Eu tenho sempre uma cautela assim, no uso para poder validar, porque até nós, dependendo de um ponto, não vai ter 100% a mesma concordância. Sim, vão ter olhares diferentes sobre uma mesma ótica. E até é interessante porque eu vou para a NRF com o grupo da Varejo 180 e são 12 especialistas para fazer a curadoria. E são 12 de áreas distintas. A minha é comportamento do consumidor e shopper, gerenciamento por categoria, tem o cara de governança. Então, o mesmo tema, a gente assiste a mesma palestra. O resumo é distinto de cada um. Completamente diferente um do outro. Então, pensa ali naquela produção daquele conteúdo que está vindo ali. Né? Então, é um aprendizado que é compartilhado, acho que isso é muito positivo, porque são muitas ideias, várias fontes compartilhando, mas você tem que ter saber separar o joio do trigo e não pode delargar. Né? O que está acontecendo é que tem muita gente delargando para a inteligência artificial salvar a vida dele. Então, você às vezes vê conteúdos
no LinkedIn, no Instagram, você fala, o cara não teve nem a coragem de readaptar. Eu já vi conteúdo assim, entre parênteses, insira o dado aqui. A pessoa eu já recebi assim também. insira o dado aqui. Eu falei, gente. Então, eu já recebi de mensagem, assim, um textão para mim no WhatsApp. Aqui está um texto mais motivacional para você. Ou conclusão, né? Tem sempre aquela conclusão. Você fala... Mas que é um exemplo, assim, eu concordo plenamente. Assim, a gente não pode confiar 100%. O primeiro ponto de entender é o seguinte, a inteligência artificial generativa, que é o que a gente tem hoje de fácil acesso, ela é criativa. É isso. Então, ela vai criar. Ela é criativa, ela não é 0 e 1 no if-else da tecnologia antiga, assim, se isso é isso. Então, ela é criativa. Então, ela vai criar conforme a sua capacidade de perguntar. Quando você coloca dados, né, que ali é o planilha e tal, é mais difícil ela alucinar porque ela vai fazer uma matemática, uma conta. Uhum. Tem um exemplo que é legal da gente entender isso, a importância da pergunta, que é assim, se você perguntar qual é a melhor obra de Machado de Assis, um exemplo. Aí ele vai te dar lá... Hã? Ele vai dar Dom Casmurro? Talvez. Ele vai dar de acordo com a base de inteligência dele, o que ele está pesquisando. Agora, se você perguntar o seguinte, para mim, que gosto deste autor, deste autor, deste autor, deste autor, que costumo ler esse tipo de livro, que trabalho com isso, que faço isso, que já viajei para tantos países, que faz isso, que isso me impressionou. Se você melhorar a sua pergunta e a forma como você dá, por isso que falam dos engenheiros de prompt, né? Você vai ter uma resposta diferente. Então, se eu colocar uma informação e perguntar para ele, o que é melhor eu fazer na minha loja, de acordo com os dados que você tem, ele vai criar. Pode não ser o que seja melhor. Agora, se você tem um objetivo específico, der mais perspectiva, mais contexto, que é o que vai mudar daqui para frente, a gente começar a aprender a perguntar, que sempre foi isso em dados, mas agora a gente precisa começar a perguntar de forma mais inteligente. Então, para mim, que tenho esse objetivo, que quero fazer isso, que estou percebendo uma queda aqui, que não tenho isso, que tá aqui, não posso fazer... Aí você vai ter uma resposta um pouco mais elaborada. Sabe que, até aproveitando isso que o Marcelo trouxe, eu participei de um evento como ouvinte, né? Tinha uma palestrante futurista falando de inovação e ela fez uma questão que eu fiquei reflexiva e saí de lá até meio preocupada e ansiosa. Ela disse o seguinte, bom, se a base para você ter uma boa retorno da inteligência artificial generativa são boas perguntas, pensa daqui 10, 15 anos que a gente está vivendo a era PIS, tudo perecível, tudo imediato, tudo superficial. Qual é a profundidade que daqui para frente teremos para fazer boas perguntas, né? Com critério, com profundidade. Então ela fala, fiquem atentos, porque talvez a gente vai ter uma revolução de ter que fazer uma retomada dessas questões mais de filosofia, de profundidade. Você está querendo dizer o seguinte, que a gente não vai conseguir mais perguntar desse jeito, porque a gente não vai conseguir muito mais... superficial. Hoje em dia, se você faz um conteúdo, faz um artigo de 2 páginas, ninguém lê. Se você coloca uma manchete, faz um vídeo de 1 segundo, bomba nas redes sociais. Mas, então, Fátima, fica superficial. Eu sou uma profissional de comunicação, de conteúdo, a vida toda. Você sofre. E aí eu fico pensando no seguinte, ok, né? Todo mundo contando com a ajuda da IA para fazer textos. Ok, tudo bem. Mas qual é o impacto disso daqui a algum tempo? As pessoas vão desaprender a escrever. E aí, o profissional que não desaprendeu, ele vai ser joia rara no mercado. É isso que ela fala. Então, quem tem conteúdo, até postei um texto hoje falando sobre isso. Quem não se frustre e não pense que você tá, porque às vezes a gente se sente, quem é de muito conteúdo, de estudar, de ler muito, fala assim, eu tô vivendo um mundo paradoxo, né? Não é para mim esse mundo da superficialidade. Mas não desanime, porque em algum momento é necessário retomar essa questão do conteúdo, da profundidade, da consistência e etc, entendeu? E ela trouxe esse tema, ninguém até então estava falando sobre isso, né? Só o impacto da inteligência artificial, mas começa a refletir sobre esse aspecto, Olha, essa né? discussão tá super filosófica, gente. Não tá? Tá profunda, mas calma. Mas tem que calma. pensar. Tem que pensar, a gente tem que trazer essas provocações. E até para utilizar na prática, como a gente utiliza na prática para melhorar a nossa produtividade, os pequenos e médios, né? Como que eu posso ser mais eficiente na gestão do meu estoque? Então tem muita coisa boa. E isso é usando dados. E usando dados, ela
se torna muito mais efetiva, É. entendeu? Bom, vamos avançar aqui para nossa última tendência, que o prazo está apertado. Slow retail, que é o varejo lento, mas não que tenha que demorar, não. Então, o que vocês poderiam explicar sobre slow retail e se vocês acham que isso tem um bom impacto para a experiência do cliente, para a jornada, para a fidelização? Tudo depende do perfil do cliente, né? A gente tem lá, em estudos que a gente faz, 5 grandes segmentos de clientes. Um deles é o apressado, que não quer perder tempo, quer entrar e sair rapidamente. Então, para ele, não tem a ver o slow retail. E hoje eles já são quase 30% da população brasileira. Ele tem mais a ver com essa coisa do aplicativo, da tecnologia, de compra no app, retira na loja de uma forma prática, fácil, resolutiva. Mas tem outros perfis que sim, ele quer uma jornada, um atendimento diferenciado, um atendimento receptivo, principalmente no farma, onde o balconista lá o atenda, veja a receita, entenda o que está na receita, interaja com ele, ofereça o que está na receita, não fique praticando um empurrograma. Então, de novo, voltando ao que o Marcelo falou lá no início, tudo parte desse conhecimento do shopper e das preferências do consumidor. Mas é algo que foi muito falado lá, muitas empresas trazendo, então o caixa para idoso, aqui no Brasil mesmo a gente tem um varejo, não do farma, mas que trabalha isso, ou no farma você ter lá o ambiente para receber e o cliente poder sentar e passar mais tempo ali, as áreas de convivência, é uma tendência que está sendo muito falada. Mas, de novo, eu volto. A gente precisa olhar, de fato, o nosso perfil de cliente para ver quais as melhores alternativas para isso. O Ângelo esteve aqui, está nessa temporada, e eu me lembrei, você falou agora da área de convivência, o Ângelo falou que vocês estão testando uma farmácia de 700 metros quadrados, que tem área para criança, que tem vários ambientes. Essa loja é uma loja que está um pouco dentro dessa tendência de slow retail. Se você tem uma área para uma criança, é porque essa shopper vai se demorar mais tempo dentro da loja, né? Mas foi exatamente isso. Foi um local onde o próprio empresário entendeu a necessidade daquela região e o que ele precisava fazer para montar aquela loja. Então, nem foi uma proposta que veio somente da Farmarcas. A gente topou e falou, vamos pensar num projeto aqui diferente. Uma área para farmácia, que acho que é uma que tem as arvorezinhas, um espaço todo ali para criança destinado. Então, é da necessidade do que surgiu naquele contexto. Eu não acredito, assim, aí é um pouco opinião, nas balas de pratas de uma coisa só ou outra, assim, de é isso ou é aquilo. Eu acho que são coisas que a gente tem que olhar, são coisas que a gente tem que entender, mas não dá para dizer se eu preciso ser mais slow, se eu preciso ter mais atenção o tempo inteiro. Eu acho que tudo parte de qual que é o propósito que esses pequeno varejo tem. Se o propósito dele está ali 100% focado em preço-produto, não adianta, pode ser slow retail, fast retail, pode ser o que for, ele vai estar focado em preço-produto. Eu quero vender mais produto, quero aumentar minha margem, e é isso. E eu quero, se o concorrente abaixou para 15, eu vou por 14, se ele baixou para 14, eu vou por 13, e eu vou ficar naquele mar vermelho brigando o tempo inteiro. Se o propósito genuinamente do varejo independente, que é o que eu acredito, tá? E aí depois vem toda a parte de tecnologia, for de fato atender bem, for de fato entender o consumidor, até mesmo antes do dado, desse tecnologia, esse mar de informação. Né? Mas o propósito dele for de fato isso, treinar a equipe para isso. Ontem eu fiz uma apresentação aqui no Conecta Pharma, que a última slide ele falava exatamente isso, que eu acho que é um complemento do propósito de entender o cliente. Você tem que ter o propósito claro de atender bem, de entender, e aí seja slow, seja fast, seja o que for, e cuidar de quem cuida do cliente. Isso. Que é uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Cuida de quem cuida do seu cliente. Porque quem está no front, eu mudei meu propósito, agora eu cuido do cliente, eu tenho tecnologia, eu analiso o dado, eu entendo o shop, eu entendo o consumidor. E aí no balcão lá no front, você não cuida de quem de fato está no dia a dia com o cliente. Então, eu acho que se eu pudesse resumir, eu acho que é um pouco isso. A gente se adaptar a esse propósito de cuidar do cliente, cuidar de quem cuida do cliente, e aí o resto vai ser uma consequência. E esse foi um tema bem falado na NRF, me chamou bastante atenção, que é a questão de colocar o humano no centro, né? Então, não é só o shopper, mas para eu atrair, engajar, converter e reter o cliente, eu tenho que antes atrair, engajar, converter e reter o colaborador. E aí muito se falou de você... o varejo mudar até a forma de recrutar e selecionar, né? Porque também tendo clareza na sua proposta de valor, começar a adequar e se conectar com perfis que
compartilhem os mesmos valores até para que ele possa ficar por mais tempo. E não é qualquer R$ 100 que vai fazer mudar, porque hoje essa é a lenda do varejo, né? Não vou formar, não vou desenvolver, não vou... Porque qualquer R$ 100 ele troca de emprego. Não, ele troca porque ele não viu valor naquilo que ele faz. Então, você falou muito da questão do ressignificar o papel de cada um ali dentro do atendimento, de formar, de desenvolver, de investir no colaborador, não adianta você ter uma experiência muito fluida, positiva dentro da loja, e aí quando o colaborador vai almoçar, ele tem que sentar no chão. Então, cuidar realmente desse aspecto foi muito trabalhado, e várias palestras de CEOs de empresas que estão tendo sucesso global falaram muito sobre isso, desse cuidado mesmo do ser humano. Sensacional. Falamos de muita coisa boa aqui. Estou muito satisfeita, gostei muito. Acho que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Quero agradecer, Fátima. Obrigada por ter vindo, ter topado, compartilhar todo o seu conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço, uma honra sempre. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você pela companhia, a gente espera que você tenha gostado muito, assista novamente várias vezes, deixe o seu like, comente aqui embaixo, compartilhe o conteúdo com a sua rede de contatos, assista as outras temporadas e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.